Amados, a paz do Senhor a todos. Eu lhe convido hoje, comigo aqui no programa Luz para os Meus Caminhos, a refletir sobre o título Quem está na contramão? O texto, Mateus capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 29. Uma leitura longa e super importante. Mas eu quero salientar o versículo 24 do capítulo 7, em que diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, queridos, basta um pouco de esperteza para saber quando alguém está na contramão. Também que há sinalizações indicando o caminho e a pista certa. Andar na contramão é fazer o sentido oposto àquele que está convencionalmente correto aos padrões culturais. De Mateus capítulo 5:1 ao capítulo 7, versículo 29, narra o discurso de Jesus conhecido como Sermão do Monte, feito ao ar livre, não na sinagoga, a fim de que todos ouçam. Já naquela época, meus irmãos, e muito mais hoje, esse discurso de Jesus causou profunda reação das pessoas. Quando se detém sobre esse discurso, as pessoas se queixam da contracultura de Jesus. Ele desenhou um caminho na contramão do que a sociedade defende. Disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Eis a questão: o que o povo tem aprendido até agora é exatamente o oposto, o contrário. Além disso, Jesus apertou muito o cinto quando afirmou que o adultério mental não deixa de ser adultério, que o ódio no coração já é uma forma de homicídio e que o divórcio só é permitido ao cônjuge inocente quando o outro pratica uma imoralidade sexual. Também, Jesus deu uma ordem que todos consideraram absurda: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se tudo isso não bastasse, Jesus ainda proibiu as preocupações naturais, como comer, beber, vestir, e ele ousou mandar ajuntar tesouros no céu e não na terra, e caminhar pelo caminho apertado e não pelo caminho espaçoso. Contudo, o que mais intrigou a multidão foi a conclusão final do discurso, no qual Jesus não se acanhou por declarar que quem ouve detém sobre suas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia e a viu desmoronar quando os ventos deram contra ela. Os ouvintes estão divididos entre si. A maior parte rejeita o discurso inteiro, outro tanto ficou muito pensativo, uma minoria acatou. Até hoje é assim. Embora Jesus tenha se apresentado como o caminho de acesso a Deus, quanto mais perto da cruz ele ia chegando, menor era a multidão que o seguia ou queria ouvi-lo. Fato é, queridos, que Jesus não muda seu discurso, não muda o evangelho para adaptá-lo aos homens, pelo contrário, ele muda os homens para que estes caibam no evangelho. A proposta de Jesus em seu discurso era andar na contramão, na contracultura da sociedade, na contracultura do mundo. O caminho de Jesus e o caminho do mundo, os princípios da sociedade e os do evangelho se contrapõem. Na verdade, estes dois caminhos são mais que diferentes, eles são excludentes. Um exclui o outro. Quanto mais alinhado no caminho do Senhor, mais distante você fica do caminho dessa sociedade. Quando estes dois caminhos se esbarram, é porque um desses condutores está na contramão. Quem está na contramão? Depende em que caminho estás andando. Na dúvida, use a lanterna, lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor lhes abençoe.